coração da Ásia, entre a Rússia e a China, existe uma terra onde o vazio não significa ausência, mas liberdade. Aqui há mais cavalos do que pessoas, e mais horizonte do que estradas. Este é um lugar de extremos. No sul, o deserto de Gobi se estende seco e implacável. No norte, florestas e lagos tocam as fronteiras da Sibéria. E entre eles, as estepes, abertas, infinitas e vivas. O império que um dia dominou essas terras caiu, mas o espírito nunca desapareceu. Esta é a Mongólia, um lugar onde as tradições não são apenas lembradas, são vividas. Muito antes de cidades, fronteiras ou estradas, já existia um ritmo que guiava a vida aqui. Um ritmo ditado pelas estações. Espalhadas pelas planícies como pontos brancos sobre um mar verde, as iurtes marcam a presença de um modo de vida que atravessou séculos quase inalterado. Estruturas simples, feitas para serem montadas e desmontadas em poucas horas, mas que carregam gerações de conhecimento. Dentro delas, o tempo parece desacelerar. Ainda hoje, uma parcela significativa da população da Mongólia vive de forma nômade ou seminômade, deslocando-se conforme o clima muda e os pastos se renovam. Aqui, ficar parado não é uma opção. Sobreviver significa saber quando partir. E no centro dessa vida em constante movimento estão os cavalos. Na Mongólia, eles não são apenas animais. São companheiros, ferramentas e parte da identidade cultural. As crianças aprendem a montar antes mesmo de dominar a caminhada. Desde cedo, crescem entendendo que o cavalo não é apenas transporte, é liberdade, resistência e conexão com a terra. Por séculos, esses animais carregaram famílias inteiras, cruzando distâncias que parecem impossíveis. Resistentes e adaptados, conseguem sobreviver com pouco, enfrentando tanto o calor extremo quanto os invernos rigorosos. Mais do que isso, eles carregam memória. A memória de um tempo em que esses mesmos campos deram origem a forças que mudariam o mundo. Essa conexão com o passado ainda pulsa com mais intensidade durante o Naadam, o maior festival nacional do país. Todos os anos, a Mongólia inteira se reúne para celebrar os chamados 3 jogos masculinos: luta livre, arco e flecha e corridas de cavalos. Mais do que competições, esses eventos são heranças vivas. A luta livre preserva a força dos antigos guerreiros. O arco e flecha exige a precisão que um dia definiu batalhas. E as corridas de cavalos, muitas vezes conduzidas por crianças, revelam algo ainda mais profundo: resistência. Não apenas física, mas cultural. E essa resistência vai além das tradições. Ela está no próprio ambiente. Aqui, as temperaturas no inverno podem atingir 30 graus abaixo de zero, enquanto os verões ultrapassam facilmente os 40 graus. Ventos da Sibéria atravessam o território sem obstáculos,
transformando a paisagem em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Grande parte da Terra é árida. Apenas pequenas regiões permitem agricultura. O restante exige adaptação constante. E mesmo assim, a vida não apenas persiste, ela se organiza. No meio dessa vastidão, um contraste começa a surgir: Ulaanbaatar. A capital, que hoje concentra quase metade da população do país, cresceu de forma rápida e inesperada, tornando-se o centro moderno de uma nação profundamente tradicional. É também a capital mais fria do mundo. Durante o inverno, a cidade mergulha em temperaturas extremas. No coração urbano, o mosteiro Gandan Tegchinglen mantém viva a dimensão espiritual da Mongólia. Monges continuam seus rituais, enquanto rodas de oração giram sem parar, conectando passado e presente em um único movimento. Na praça Sukhbaatar, o contraste se torna impossível de ignorar. De um lado, o parlamento simboliza a Mongólia moderna. Do outro, uma figura observa em silêncio, um lembrete constante de um passado que nunca foi totalmente deixado para trás. Mas, apesar da modernidade, a essência do país permanece fora da cidade. Ela está nas estradas que não existem, nas rotas invisíveis traçadas por gerações. Uma parte significativa da população ainda vive como viviam seus ancestrais, guiada não por mapas, mas pela própria terra. Para entender até onde vai a resistência de um povo, é preciso ir até onde a terra deixa de ser acolhedora. Seguimos para o sul, em direção ao deserto de Gobi. À primeira vista, ele parece vazio. Uma extensão interminável de areia, pedra e horizonte. Um lugar onde tudo parece parado, como se o tempo tivesse sido esquecido. Mas o Gobi não é silencioso. Ele se move, ele muda, ele respira. Viver aqui não é apenas difícil. É uma negociação constante com a natureza. As temperaturas variam de extremos congelantes no inverno a um calor intenso no verão. A água é escassa, as distâncias são enormes e a paisagem oferece poucos pontos de referência. E ainda assim, há vida. Espalhadas pelo deserto, iurts surgem como pequenos pontos brancos no horizonte. São lares que se adaptam ao ambiente, resistentes ao vento, ao frio e ao calor. Para as famílias nômades, elas representam algo essencial: a capacidade de existir onde nada parece permitir. Mas abrigo, sozinho, não basta. No Gobi, sobreviver depende de parceria. Conheça o camelo bactriano, o verdadeiro especialista desse ambiente. Com 2 corcovas e uma resistência extraordinária, ele é capaz de atravessar longas distâncias sem água, suportar variações extremas de temperatura e carregar cargas pesadas por terrenos hostis. Sua pelagem se transforma conforme as estações, protegendo-o tanto do frio
quanto do calor. E sua capacidade de consumir água com alto teor de sal permite que sobreviva onde outros animais não conseguiriam. Para os nômades, ele não é apenas um recurso, é a diferença entre permanecer ou desaparecer. Mas o gobi não é apenas sobrevivência. Ele também guarda fenômenos que desafiam a lógica. Em Congorim Els, dunas gigantes se erguem como muralhas naturais, algumas ultrapassando centenas de metros de altura. À distância, parecem imóveis, mas quando o vento sopra, algo inesperado acontece. Um som grave começa a surgir, profundo, contínuo, quase hipnótico. As dunas estão cantando. O movimento da areia cria uma vibração que ecoa pelo deserto, um fenômeno estudado pela ciência, mas conhecido há muito mais tempo por aqueles que vivem aqui. Uma espécie de linguagem da própria terra. Mais adiante, a paisagem muda novamente. Em Tsagaan Suvarga, falésias de calcário se elevam como uma enorme formação esculpida pelo tempo. Tons claros se misturam com laranja e ferrugem, revelando camadas formadas ao longo de milhões de anos. Estar ali é como observar um oceano antigo, agora transformado em pedra. E o Gobi guarda ainda mais histórias. Em Bayanzag, conhecido como os penhascos flamejantes, o pôr do sol transforma as rochas em um espetáculo de cores intensas. Foi ali que, em 1923, uma descoberta mudaria a ciência para sempre. Os primeiros ovos de dinossauro já descobertos. Muito antes de qualquer império humano, esse deserto já era palco de vida. E mesmo hoje, ele continua sendo. Em Baga Gazrin Chulo, formações de granito emergem do solo como uma floresta de pedra. Criadas pelo vento ao longo de milhões de anos, elas oferecem abrigo natural e pontos de orientação em uma paisagem onde tudo pode parecer igual. Foi através desse ambiente que, durante séculos, passaram as caravanas da Rota da Seda. Mercadores cruzavam o Gobi, transportando não apenas mercadorias, mas ideias, culturas e histórias. Cada jornada dependia de algo que ainda define a vida aqui: conhecimento da terra, saber ler o vento, reconhecer padrões invisíveis, confiar na experiência acumulada por gerações. Porque, no fim, o Gobi não é um lugar a ser dominado, é um lugar a ser compreendido. Aqui, cada escolha importa. Cada movimento tem consequência, e cada erro pode custar caro. Mas, para aqueles que aprendem suas regras, o deserto deixa de ser um obstáculo e se torna um caminho. Se no deserto a sobrevivência depende de resistência, nas montanhas ela depende de algo ainda mais raro: confiança. No extremo oeste da Mongólia, a paisagem começa a subir. As planícies dão lugar a vales estreitos e, pouco a pouco, o horizonte se transforma em uma sequência de picos cobertos de neve.
é uma região onde 4 países se encontram: Mongólia, China, Rússia e Cazaquistão. Mas, aqui, fronteiras são apenas linhas imaginárias. A vida segue outra lógica. O ar se torna mais fino, o frio mais constante, e cada passo exige mais do corpo. O Pico Kuyten, o mais alto da Mongólia, se ergue a 4.374 metros acima do nível do mar. Suas encostas cobertas de gelo testemunham silenciosamente séculos de mudanças, não apenas na paisagem, mas na história. Ainda assim, mesmo aqui, a vida não desaparece. Entre rochas e penhascos, movimentos quase imperceptíveis revelam a presença de animais perfeitamente ajustados a esse ambiente. Carneiros argali caminham com imponência, seus chifres curvados como coroas naturais. Ibex atravessam encostas íngremes com uma leveza que desafia a gravidade. E escondido entre sombras e silêncio está um dos predadores mais raros do planeta, o leopardo das neves. Raramente visto, quase invisível, ele se move como parte da própria paisagem. Um lembrete de que nem tudo aqui pode ser observado, mas tudo está presente. Mas é no céu que essa região revela sua relação mais impressionante: as águias douradas. Com envergadura que pode ultrapassar 2 metros, elas dominam o ar com precisão absoluta. Sua visão alcança distâncias que nós mal conseguimos imaginar, transformando cada detalhe do terreno em informação. E mesmo com toda essa liberdade, algumas escolhem não voar sozinhas. Entre o povo cazaque da Mongólia, existe uma tradição que atravessa gerações: a caça com águias. Desde cedo, os caçadores aprendem que essa prática não se trata de controle, mas de parceria. Treinar uma águia leva anos. É um processo baseado em paciência, observação e respeito. A ave precisa reconhecer o humano não como dono, mas como aliado, e isso nunca é garantido. Durante o inverno, quando o frio atinge seu auge, caçador e águia trabalham juntos. Em silêncio, percorrem vales cobertos de neve, observando, esperando, agindo no momento certo. Cada movimento é coordenado, cada decisão compartilhada. E então, quando a primavera chega, a relação muda. As águias são libertadas. Após anos de convivência, elas retornam à natureza para se reproduzir. Algumas voltam, outras seguem seu próprio caminho, sem obrigação, sem controle. A parceria existe apenas enquanto há escolha. Mais abaixo, nas regiões de altitude, outra relação sustenta a vida humana: os iaques. Fortes, resistentes e perfeitamente adaptados ao frio, eles se movem com facilidade por terrenos onde outros animais não sobreviveriam. Sua pelagem espessa e sua capacidade pulmonar permitem enfrentar altitudes
que desafiam o corpo humano. Para os pastores, eles são essenciais. Fornecem leite, carne, lã e transporte, sustentando comunidades inteiras em um ambiente onde cada recurso precisa ser valorizado. Aqui, nada é excessivo e nada é desperdiçado. Mesmo nesse cenário extremo, a Terra ainda guarda surpresas. Nas montanhas da Mongólia, sobreviver não significa vencer a natureza. Significa aprender com ela. Cada animal, cada tradição, cada escolha carrega um equilíbrio construído ao longo de gerações. Porque aqui, força não é o que define quem permanece. É a capacidade de se adaptar, de respeitar e de entender que, às vezes, a verdadeira sobrevivência está em caminhar junto e não sozinho. Depois de atravessar estepes, desertos e montanhas, uma pergunta permanece: de onde veio tudo isso? A resposta não está em uma cidade, está em um vale. No coração da Mongólia, o rio Orkhon corta a paisagem com tranquilidade, serpenteando por pastagens que, à primeira vista, parecem comuns. Mas este é um dos lugares mais importantes da história da Ásia. Muito antes de qualquer grande império, este vale já era considerado sagrado. Pedras de cervo esculpidas com símbolos antigos marcavam a presença de rituais xamânicos, conectando as pessoas ao mundo espiritual. Séculos depois, o Caganato turco deixou registros gravados em pedra, contando histórias de poder, guerra e liderança. E então vieram os uigures, que construíram sua capital, Kar-Balgas. Hoje, restam apenas ruínas, marcas silenciosas de uma cidade que desapareceu com o tempo. Camada após camada, civilizações surgiram e desapareceram, mas o vale permaneceu. Foi nesse cenário que surgiu uma das figuras mais marcantes da história, Genghis Khan. De origem simples, vindo dessas mesmas estepes, ele uniu tribos que antes viviam em conflito constante. Sob sua liderança, nasceu um império que, em pouco tempo, se tornaria o maior território contíguo já governado por um único povo. Mais de 25 milhões de quilômetros quadrados, da Europa até o Pacífico. Uma expansão que mudou o curso da história. Hoje, sua presença ainda pode ser sentida. A leste da capital, uma estátua monumental de Genghis Khan se ergue sobre a paisagem. Com 40 metros de altura, ele observa o horizonte montado em seu cavalo, voltado para o leste, a direção de onde vieram suas maiores conquistas. Ao redor, figuras de guerreiros permanecem em silêncio, como se aguardassem um chamado que nunca virá. Mas talvez o mais importante não seja o império que ele construiu, e sim o que veio depois. Porque, como todos os impérios, ele também caiu. E quando isso aconteceu, algo diferente tomou forma. Em vez de desaparecer, a cultura se transformou. No próprio vale do Orkhon, ergue-se o mosteiro de Erdeni-Zu. Construído no século XVI com pedras das ruínas da antiga capital imperial, ele representa uma mudança profunda, da conquista para a espiritualidade. Cercado por muralhas brancas e marcado por suas stupas, o mosteiro se tornou um dos centros mais importantes do budismo na Mongólia. Durante séculos, monges mantiveram vivas tradições espirituais que atravessaram gerações.
mas nem tudo sobreviveu intacto. Na década de 1930, os expurgos soviéticos devastaram a vida religiosa do país. Mosteiros foram destruídos, rituais proibidos, monges desapareceram. O mosteiro de Onji, hoje em ruínas, permanece como testemunha desse período, um lembrete de quão perto a Mongólia esteve de perder uma parte essencial de sua identidade. E ainda assim, não perdeu. Porque a Mongólia nunca foi definida apenas por impérios, construções ou cidades. Ela é definida por continuidade. Ao longo das estepes, rebanhos ainda cruzam a paisagem como fazem há milênios. Entre eles estão os cavalos de Przewalski, os últimos cavalos verdadeiramente selvagens do planeta. Extintos na natureza no século XX, foram reintroduzidos após décadas de esforço. Hoje, correm livres novamente. Como sempre, deveriam ter estado. Na rocha Taikar, inscrições acumuladas ao longo dos séculos revelam a passagem de diferentes povos. Xamãs, viajantes, guerreiros e pastores deixaram suas marcas ali, cada um acrescentando um fragmento à história. Nenhum apagou o anterior. Todos coexistem. E talvez esse seja o verdadeiro significado da Mongólia. Não a ascensão de um império, nem sua queda, mas a capacidade de continuar. O mundo mudou. Fronteiras foram desenhadas, cidades cresceram. Mas aqui, algo essencial permaneceu intacto. Um modo de vida guiado pela terra. Uma cultura que se adapta sem esquecer. E um espírito que não depende de poder para existir. Porque, na Mongólia, o passado não está preso à história. Ele ainda se move. No som dos cascos atravessando as estepes, no vento que percorre o deserto, no silêncio das montanhas e na vida de quem, todos os dias, continua chamando esse lugar de lar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.